Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo aqui ao nosso episódio, à nossa série, aliás, de episódios saudável ou não saudável. E hoje nós estamos no episódio 2, o episódio onde eu vou analisar e vou ensinar-te para tu compreenderes se o pão é uma boa opção, se o pão é um alimento saudável ou não saudável. Então vamos lá a isso, vamos começar aqui o nosso segundo episódio da série Saudável ou Não Saudável. Mas antes eu não posso deixar de me apresentar, porque se calhar tu ainda não viste o episódio número 1 e eu quero explicar-te quem é que eu sou. Então, eu chamo-me Rita Parente, eu sou nutricionista, sou também especialista em naturopatia, tenho uma especialização em naturopatia e a minha missão é, em primeiro lugar e de tudo, manter-me saudável. Sim, em primeiro lugar, eu preciso de me manter saudável para eu estar aqui hoje a transmitir estes conhecimentos. É muito importante cada um de nós, cada uma de nós ter esta noção e esta percepção que a nossa saúde é o nosso bem mais precioso e que nós precisamos de cuidar dele, porque senão nós não conseguimos fazer nada na nossa vida. Então, a minha missão é manter-me saudável de forma a ajudar pessoas a alcançarem a sua versão mais saudável, mais leve, mais feliz e mais confiante. Através de quê? Através de uma alimentação que é simples, que é deliciosa e de uma relação equilibrada e flexível com a comida, sem mais restrições, sem mais passares fome e sem mais tentativas nem dietas frustradas. E agora sim nós podemos ir analisar e perceber se o pão é saudável ou não é saudável. Mas antes nós precisamos de perceber uma coisa, nós precisamos de perceber, na verdade, o que é o pão. Porque repara, uma maçã, nós sabemos, nós vamos à natureza, tiramos uma maçã e sabemos o que é uma maçã. Uma maçã é um alimento. Se eu falar em maçã, não há muita dúvida do que é uma maçã. Se eu falar em arroz, não há muita dúvida do que é arroz. Claro, pode haver o integral, o basmati, o carolino, pode haver vários tipos de maçã, mas na verdade, nutricionalmente, não vai haver uma grande diferença entre cada um deles. Entre os vários tipos de maçã, não há assim grandes diferenças significativas. Mas, afinal, o que é pão? Porque o pão não está presente na natureza, nós não vamos à natureza colher pão, certo? Então nós temos de perceber que o pão, primeiro de tudo, ele não é um alimento, ele é um produto alimentar, é algo que foi processado, que sim, foram recolhidos cereais ou outras coisas eventualmente da natureza, e depois houve um processamento desses alimentos e surgiu então o pão. Só que na verdade, pão para mim pode ser uma coisa, pão para ti pode ser outra coisa. O pão que se vende aqui no nosso país pode ser uma coisa, ou que se vende num outro país pode ser uma coisa completamente diferente. Então eu fui buscar alguns tipos de pão que se vendem no supermercado para te mostrar e para te ensinar como é que tu também podes ver se o pão que tu costumas consumir é ou não é saudável. Então, para isso, eu fui aqui analisar o rótulo, os ingredientes, aliás, que é a parte principal de um rótulo, de um pão assim o mais normal que nós costumamos encontrar no supermercado. E não sei se tu sabes, mas os ingredientes eles estão por ordem de crescente quantidade. Ou seja, o primeiro é o que está em maior quantidade e o último é o que está em menor quantidade. Então, repara, em maior quantidade nós temos aqui a farinha de trigo. Então, o que este pão é, na verdade, basicamente, é farinha de trigo. Depois tem aqui também alguns outros aditivos, aquilo que eu chamo de aditivos são os Zs, ok? E ainda tem adicionado glúten de trigo. Portanto, tem ali farinha de trigo, água, os levedantes, o sal, os aditivos e ainda tem um reforço, digamos assim, de glúten. E tu perguntas-me assim, então, mas será que o pão integral é melhor, é pior? Esta versão de pão integral é melhor ou pior? Então foi precisamente isso que eu fui ver e eu já te vou falar, ainda não te estou a dizer se é saudável ou não saudável. Estou só a dizer o que é que afinal tem o pão. Naquele caso, basicamente era farinha de trigo, aditivos e glúten, ainda adicionado. Neste caso, que é esta versão de pão
mas integral, nós percebemos que o primeiro ingrediente é a farinha de trigo, não integral, portanto, em maior quantidade este pão, mesmo assim, ainda continua a ter farinha de trigo que não é integral, e depois sim a seguir vem a farinha de trigo integral, e depois tem ali alguns outros ingredientes muito parecidos com o pão que não é integral, mas repare, eu até vou passar para trás para tu veres a diferença. Este pão integral tem mais ingredientes, e quando eu digo mais ingredientes, não são ingredientes melhores, ele tem mais aditivos. Se tu reparares, ele tem mais és e ainda tem aqui dextrose, que é açúcar, que o outro não tinha. Porque repara uma coisa, o objetivo da indústria alimentar, quando faz um produto alimentar, é que as pessoas gostem dele o mais possível. Então o que acontece é que por este pão ter um pouco mais de fibra, faz com que ele fique um pouco menos apetitoso, o que faz com que a indústria alimentar lhe tenha de adicionar mais coisas para que ele continue tão apetitoso como a versão anterior. Portanto, na verdade, esta versão de pão integral não é mais interessante do que a versão de pão branco, digamos assim, porque são os dois os cacetes e neste caso um é integral e o outro não é. Mas eu ainda não disse se é saudável ou não, eu já vou analisar outras coisas. Basicamente, até agora, o que nós percebemos é que o pão é basicamente farinha de trigo. E se calhar tu estás a pensar aí, mas será que aquele pãozinho de centeio que eu como não é muito melhor? Então eu fui buscar os ingredientes do pão de centeio. Vou só ver aqui um bocadinho de chá e tu podes ir lendo que eu já te vou explicar. Então, se nós repararmos este pão de centeio, ele tem, em primeiro lugar, tem a água, está ok, obviamente. A segunda, portanto, o segundo, que neste caso é o primeiro ingrediente, porque o outro é a água, é farinha de centeio, está ok, e de acordo com o nome do pão. Mas se nós formos ver, o segundo ingrediente já é farinha de trigo e o terceiro já é glúten, depois leva ali levedura e outros aditivos para tornarem aqui o pão um pouco mais agradável. Mas na verdade, repara, não deixa de ser muito idêntico aos outros. Tem um pouco mais de farinha de centeio, mas também tem ali como ingrediente quase principal a farinha de trigo. Então é aqui que eu quero chegar. Aquilo que eu quero que tu compreendas é que aquilo que a maior parte de nós, ou que a maior parte das pessoas referencia como pão, é basicamente farinha de trigo. Em algumas versões mais, noutras versões menos, mas mesmo infelizmente aquele pão que é o pão de centeio, o pão de alfarroba, etc, etc, tem na sua maior parte farinha de trigo. Então, basicamente, eu hoje quero-te falar sobre a farinha de trigo, sobre o que é que a farinha de trigo faz ao nosso organismo, sobre como é que ela foi geneticamente modificada e que consequências é que isso tem para o nosso organismo e para a nossa saúde. Então, eu quero-te explicar e já percebes então que quando tu fores ver um pão, é importante tu perceber se ele é farinha de trigo, porque a maior parte é farinha de trigo, mesmo que diga de centeio, etc, etc. E aquilo que eu quero que tu percebas é, afinal, o que é que a farinha de trigo faz no nosso organismo, a farinha de trigo atual. Atual porquê? Precisamente por isto que eu te vou explicar. Então, o trigo tem sido hibridizado ao longo dos tempos e o que acontece é que hoje em dia ele tem 42 cromossomas, quando antigamente e na sua forma silvestre ele tinha apenas 14 cromossomas. E tu estás-me a perguntar, ok, mas que diferença é que isso faz para a minha saúde ele ter 14 cromossomas ou ter 42 cromossomas? A verdade é que faz muita diferença para a tua, para a minha e para a saúde de todos nós. Porque esta hibridização do trigo ao longo dos anos fez com que este cereal, que não era assim tão mau e tão problemático, começasse a ser e o fosse por causa de tudo. Eu vou-te explicar tudo a seguir, ok? Vê o vídeo até ao fim. Então, o que é que acontece? É que este cereal que tinha 14 cromossomas era um cereal que tinha algum amido, sim, porque os cereais são amido, mas tinha muito menos amido do que o cereal que tem hoje em dia. E eu já te vou explicar o que é que o amido, a maior concentração do amido faz
no teu organismo quando tu consomes este cereal hoje em dia, que tem 42 cromossomas e tem muito amido. Para além de ter muito amido, também tem muito mais glúten do que tinha o cereal silvestre, o trigo silvestre. Então, o trigo hoje em dia tem uma concentração muito mais elevada e qualidade diferente de glúten do que tinha o cereal silvestre. E é precisamente isso que eu te vou explicar a seguir. Então, a farinha de trigo, hoje em dia, com aqueles 42 cromossomas, tem o glúten foi modificado e as moléculas desse glúten tornaram-se mais complexas, de forma a que é muito mais difícil para o nosso organismo digerir essa qualidade diferente de glúten do que era no cereal silvestre. Portanto, a qualidade do glúten ficou diferente. É mais difícil para nós digerirmos o glúten do trigo atual. Para além disso, para além de ser um glúten diferente e mais agressivo que nós não conseguimos digerir tão bem, o que acontece é que há uma maior concentração de glúten no trigo atual, o que faz com que exista uma maior propensão para inflamação que começa no nosso intestino devido a este cereal. E o problema é que ele está presente em muitas coisas, não é só no pão, já vou falar disso a seguir. Para além disso, lembras-te de eu ter falado que o trigo também, o trigo atual também tem muito mais amido do que o trigo silvestre. Então, qual é que é o problema? É que hoje em dia o trigo atual tem uma amilopectina, que é a amilopectina A, que está muito presente em muito maior quantidade neste trigo modificado e atual, que faz com que tenha um índice glicémico muito maior do que o açúcar. Ou seja, quando tu comes a farinha de trigo, o açúcar no teu sangue eleva-se muito mais rapidamente do que propriamente quando tu comes açúcar, devido a esta maior concentração de açúcar e amilopectina A no trigo. Então, esta substância faz com que haja mais picos de glicémia, o pâncreas precisa de produzir muito mais insulina, as nossas células tornam-se muito mais insulina resistentes. Isso vai fazer com que haja maior quantidade de gordura no fígado, o fígado gordo, as artérias também ficam ali com a arteriosclerose. Então, é muito importante tu perceberes tudo isto tem a ver aqui também em parte com o consumo deste cereal que é muito rico em amido. E se calhar tu nunca viste nenhum vídeo meu e estás-me a perguntar assim, mas eu não estou a perceber nada do que são picos de glicose. Então, picos de glicose é quando tu consomes alguma coisa que te vai provocar um aumento de mais do que 30 mg por decilitro de açúcar no sangue, para além da tua linha basal. Isso tem como consequência não só uma subida muito elevada e muito rápida de açúcar no sangue, como também, logo de seguida, o nosso organismo não quer, porque o açúcar elevado no sangue provoca uma série de danos e inflamação no nosso organismo, não quer que o açúcar fique elevado daquela forma, então o que acontece é que o nosso organismo vai produzir insulina de forma a nós armazenarmos aquele açúcar. E o que acontece é que essa produção descontrolada de insulina vai fazer o que nós chamamos aqui de uma quebra de glicemia, de uma hipoglicemia reativa. Logo, essa hipoglicemia reativa, que é quando o açúcar depois acaba por descer, ele elevou-se muito para além da linha basal e depois ele vai descer muito para além da linha basal, e o que vai acontecer é que vai acontecer uma vontade incontrolável de comer. Muitas pessoas têm vontade incontrolável de comer doces, algumas pessoas incontrolável de comer hidratos de carbono. Pode não ser doces, pode ser pão, ok? Ou tostas, ou qualquer coisa assim do género. Dores de cabeça frequentes. Isto é o que acontece quando nós temos a hipoglicemia reativa. Vontade incontrolável de comer. Eu costumo dizer que saiam da frente que eu tenho de comer, não posso pensar, não posso fazer mais nada, tenho de ir comer. Dores de cabeça frequentes,
tremores, a pessoa parece que por dentro não está a tremer, por fora não está a tremer, mas por dentro está ali muito ansiosa por ir comer e sente que aquilo tem a ver com o facto de não precisar de comer. Irritabilidade, aliás, a depressão está ligada muito aqui à inflamação, fraqueza e até algumas pessoas têm sensação de desmaio. Para além disso, estes picos de glicose vão fazer com que tu armazenes gordura muito mais rapidamente e com que fiques com fome muito mais rapidamente. Então, o nosso organismo transforma-se naquilo que eu chamo um organismo acumulador de gordura esfomeado, que é aquilo que a maior parte das pessoas transformou o seu corpo sem se aperceber. E eu digo transformou porque, repara, o teu corpo ele não é assim. Tu é que estás a dar ao teu corpo alimentos ou más conjugações de alimentos que o fazem ficar assim. Então, é muito importante perceberes isto se tens algum destes sintomas que eu te referi. Esses picos de glicose, eles vão então fazer com que tu armazenes essa glicose muito mais rápido, com que tu produzas insulina muito mais rápido, com que tu transformes o teu corpo num organismo acumulador de gordura que ainda por cima está sempre cheio de fome. E ainda tem aqui a consequência de produzir radicais livres. Radicais livres, já te vou explicar o que é que eles são e que doenças é que eles podem originar. O armazenamento da glicose, ele acontece por duas vias, portanto nós podemos armazenar glicose sob a forma de glicogênio, mas no fígado e nos músculos, mas isso tem um limite. E esse limite a maior parte das pessoas já esgotou a maior parte das vezes quando está a consumir alimentos que fazem picos de glicose. Então o que acontece é que nós vamos acumular gordura no fígado, gordura nas artérias, gordura que é inflamatória. Então é muito importante tu perceberes isso. Para além de que, como eu te expliquei anteriormente, tu ficaste cheia de fome quando armazenaste essa gordura. Os radicais livres, eles formam aquilo que nós chamamos de stress oxidativo e eles danificam todas as células em que tocam. Então o que acontece é que eles estão associados a mais de 200 doenças diferentes e eles produzem-se, lembra-te, depois de tu teres tido aquele pico de glicose que, lembra-te, foi provocado pela farinha de trigo. E foi provocado pela farinha de trigo porquê? Porque esse trigo foi geneticamente modificado, é muito mais rico em amido, é muito mais rico em glúten, que são substâncias inflamatórias. Neste caso ainda estamos só a falar do amido que provoca o pico de glicose, já vou falar do glúten. Então, esta inflamação provocada pelo pico de glicose gerou os tais radicais livres e esses radicais livres eles são responsáveis por doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, as diabetes, a síndrome do ovário poliquístico, acne, gordura em excesso, dores de cabeça frequentes, perturbações do sono, infecções respiratórias, urinárias frequentes, problemas de memória. Aliás, o Alzheimer hoje em dia já sabemos que está intimamente ligado à resistência à insulina e até hoje em dia já é denominado diabetes tipo 3. Então, a depressão sabemos que é uma doença inflamatória, transtornos intestinais, enfim, envelhecimento precoce, que hoje em dia vemos imenso pessoas que são jovens, mas parecem de idade, mas têm uma idade muito mais avançada do ponto de vista metabólico do que aquela que é a sua idade real. Então, repara, todas estas doenças estão associadas ali ao stress oxidativo que está associado aos picos de glicose. E agora, tu se calhar és daquelas pessoas que já está, como é que costumo dizer, assim em pânico, a dizer assim, meu Deus, mas eu não posso comer mais pão. Não é uma questão de tu poderes ou não poderes. Repara, tu podes comer aquilo que tu quiseres. Agora, isso vai ter uma consequência no teu organismo, na tua saúde. A questão é, tu queres comer aquilo que te faz bem, que te faz andar em equilíbrio, sem fome até. Ainda hoje recebi um e-mail de uma senhora que me disse: eu já me libertei de 7 quilos, entrou num programa meu e disse-me: eu já me libertei de 7 quilos sem fome nenhuma, como é que isto é possível? Então, aquilo que eu te estava a dizer é que tu podes comer aquilo que tu quiseres. Agora, tu podes comer o pão e ter todas estas consequências, tu podes comer a farinha de trigo e ter todas estas consequências, podes comer, vais é ter uma consequência. Ou podes escolher trocar a farinha de trigo por alimentos que te fazem muito melhor e estares bem de saúde.
teres essa benesse de eu tenho aquilo que é mais importante para mim, que é a minha saúde. Então tu podes comer a farinha de trigo à vontade. A questão é, se calhar tu até hoje ainda não tinhas esta consciência. E até hoje ainda não tinhas a consciência daquilo que eu estou a falar agora a seguir, que é, provavelmente tu estás a pensar, mas eu gosto muito de pão, mas eu gosto muito de bolachas, mas eu gosto muito de tostas. Ou então estás só mesmo a pensar, mas é o pão, eu gosto mesmo muito de pão. E há muitas pessoas até que me dizem, eu amo pão. Não, nós amamos as outras pessoas, os outros animais, não amamos pão. O que pode estar a acontecer é tu estares viciada literalmente em pão e precisares te libertar desse vício. E eu estou a dizer vício sem aspas, sem nada, e vou-te explicar agora a seguir porquê. Então, o que é que acontece? A farinha de trigo, ela gera uma coisa que se chamam gluteomorfinas. Então, quando nós digerimos o trigo, o que acontece é que a digestão desse trigo, que como eu te expliquei atualmente tem muito mais glúten e um glúten diferente do trigo silvestre, nós vamos, como produto dessa digestão, formar polipeptídeos que resultam dessa digestão do trigo atual. Esses polipeptídeos têm uma capacidade muito peculiar de atravessar a nossa barreira hematoencefálica, que se ligam precisamente aos mesmos receptores da morfina. E esses receptores da morfina são os mesmos, por exemplo, onde se ligam também as drogas opiáceas. Então, esses peptídeos, eles chamam-se exorfinas e são compostos muito semelhantes à morfina. Então, o que acontece é que tu comes o trigo, a digestão desse trigo vai libertar substâncias semelhantes à morfina, que se chamam gluteomorfinas, e essas gluteomorfinas atravessam a barreira hematoencefálica, ligam-se aos receptores da morfina, o mesmo onde se ligam as drogas opiáceas, e geram o quê? Dependência. Porque quando se ligam a esses receptores, induzem uma espécie, é mesmo uma recompensa, ali uma sensação de euforia, de recompensa. E é por isso que tantas pessoas dizem que adoram e não são capazes de deixar de comer pão. Porque literalmente estão viciadas nestas gluteomorfinas que, quando não são consumidas, quando deixam de consumir o trigo, o que acontece é que deixam de ter estas gluteomorfinas e estão literalmente numa ressaca destas gluteomorfinas e com sintomas que são, em muitas pessoas, muito desagradáveis. Então é muito importante perceberes que quando o efeito destes compostos é bloqueado ou quando tu não consomes estes alimentos que te geram estas gluteomorfinas, há estes sintomas de abstinência, como no caso das drogas opiáceas. Então, repara aqui a profundidade da questão do trigo, do glúten e das gluteomorfinas. Então, o que acontece é que há uma dependência relativamente a estas substâncias que, na verdade, são também exatamente as mesmas onde se liga a heroína, a cocaína e as morfinas. Então, é importante, em primeiro lugar, tu teres esta consciência para tu perceberes que no primeiro, segundo dia em que tu substituis os alimentos que não têm glúten, principalmente a farinha de trigo, porque repara, eu não estou a falar aqui no centeio nem na cevada, porque na verdade eles não foram assim tão geneticamente modificados, têm uma quantidade um pouco menor de glúten, apesar de que também vão ter alguns efeitos, mas não tanto como a farinha de trigo, tem uma quantidade e qualidade diferente. Então repara que no primeiro, segundo dia tu podes ter alguns sintomas que não são os menores e mais agradáveis, mas é muito importante tu perceberes que isso pode acontecer para tu passares esse primeiro e segundo dia e continuares a fazer boas escolhas alimentares. Depois, o que é que acontece? O glúten, ele também é responsável aqui pelo intestino permeável, ele danifica, aliás, neste caso há aqui já estas duas coisas que eu te falei até agora. Há o glúten e há ali o stress oxidativo. Não só o glúten, como os radicais livres e o stress oxidativo, estes dois fatores, eles vão fazer com que o teu intestino fique danificado. Então, o nosso intestino, ele tem aqui nas células intestinais
As nossas células intestinais têm aquilo que nós chamamos de junções intestinais, em que as células, para serem saudáveis, têm estas junções, como está aqui representado. Mas onde temos aqui este círculo amarelo, repara, não há junções intestinais, ou na verdade podem não estar desta forma, mas começam a estar danificadas aquelas junções intestinais. E isso acontece porquê? Por causa dos picos de glicose que geram stress oxidativo, e esse stress oxidativo vai danificar as células do nosso organismo, nomeadamente as células intestinais, como também o glúten, quando chega ali ao nosso intestino, naquela qualidade que é diferente do glúten do trigo silvestre e da quantidade que também é completamente diferente, chega ali e começa ali a provocar aqueles danos que vão fazer com que as junções intestinais fiquem danificadas. O que é que acontece quando essas junções intestinais ficam danificadas? Acontece que vírus, bactérias, toxinas, proteínas passam diretamente para a nossa corrente sanguínea sem serem digeridas pelas nossas células intestinais, o que faz com que o nosso sistema imunitário comece a ficar atiçado constantemente por substâncias que não deveriam estar a passar para o nosso sangue de uma forma tão direta. E, consequentemente, em algumas pessoas pode provocar doenças autoimunes, pode provocar inflamação crónica. Então, repara, o que acontece aqui já tem a ver com a quantidade de glúten, os picos de glicose, e o nosso intestino é a base da nossa saúde, então também acontece isto com a farinha de trigo. Agora, o que é que eu te quero dizer? Por favor, não vás agora substituir exatamente o trigo que está no pão por alimentos que também têm exatamente o mesmo trigo, ok? Como, por exemplo, este que eu te mostrei aqui. Ou seja, por exemplo, estas tostas. Repara que a maior parte dos produtos alimentares que têm farinha são feitos com a farinha de trigo. Porquê? Por uma questão muito simples. Lembras-te das gluteomorfinas? Lembras-te do que é que elas provocam no nosso organismo? Dependência, sensação de bem-estar e euforia quando nós consumimos. Então, o que é que acontece? A indústria alimentar, ela sabe disto. Ela quer que tu continues a comer os produtos alimentares que eles fazem. Então, não é ao acaso que a farinha de trigo é colocada em tantos produtos alimentares. Sejam tostas, sejam bolachas, sejam bolos, etc. A indústria alimentar coloca nestas tostas. São 78% de farinha de trigo. Então passa a ler os rótulos, por favor. Passa a ler os ingredientes dos rótulos. Como é que eu sei isso? Está aqui escrito farinha de trigo, 78%. Então vai provocar tudo aquilo que provoca o pão. Era o que eu estava a dizer no início. A questão não é o pão, a questão é o que é que tem o pão. E a farinha de trigo. Mas porquê que a farinha de trigo não é saudável? Por causa disto que eu te estive a falar. Ok? Mas também te quero deixar um outro alerta, que é: não substituas a farinha de trigo. Agora vais à procura no supermercado e vais procurar tudo que não tem glúten e isso é saudável. Infelizmente não é assim, ok? Ou seja, muitos destes produtos alimentares, deste pão, destas bolachas que dizem sem glúten, eles têm outros aditivos alimentares, porque era o que eu te estava a dizer, nós temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que foi processado, porque nós sabemos que o arroz vem assim da natureza, que a maçã, mesmo que tenha sido geneticamente modificada, não tem assim grandes problemas e vem assim da natureza. Mas aqueles produtos alimentares que têm aqueles aditivos todos são aditivos alimentares que são artificiais, que nos provocam permeabilidade intestinal, inflamação, etc. Então, por favor, não aches que todos os produtos alimentares que estão à venda sem glúten são saudáveis, porque não são. Não é isso que eu te quero passar aqui hoje, não é isso que eu estou a dizer, ok? É importante perceberes isso. E depois quero-te mostrar aqui algumas alternativas que podem ser mais interessantes. Por exemplo, a Miolo tem alguns pães que não têm farinha de trigo. Temos a farinha de trigo sarraceno, que é completamente diferente da farinha de trigo, a farinha de amêndoa, a farinha de linhaça, a farinha de maçã e sal marinho. É o que este pão tem. Repara, também é um pão. Percebes o que eu te estava a dizer no início? Também é um pão, mas é um pão diferente, que não tem trigo. Temos aqui este que é farinha de aveia, farinha de araruta, farinha de tapioca, farinha de maçã, óleo de coco, farinha de banana e sal. Também é um pão.
mas não tem trigo. Aliás, eu própria tenho algumas receitas de pão, podes ver aqui um vídeo, onde faço um pão sem farinha de trigo. Então é importante tu compreenderes isso, que a questão não é o pão, é que hoje ouço falar muito em dia do pão. A questão, na verdade, é, afinal, o que é que tem esse pão? Ok? Mas lembra-te do seguinte, lembra-te qual é que deve ser a base da tua alimentação, até mesmo quando fazes uma receita de pão. A base da nossa alimentação devem ser hortícolas, devem ser os frutos oleaginosos, devem ser proteínas como o peixe, os ovos, a carne, as sementes e sim, aqui os cereais sem glúten também, mas esses já estão um pouquinho mais lá para cima. Ok? É super importante tu compreenderes todas essas coisas para que desmistifiquemos tudo isto. E eu quero que, e já terminei aqui a informação que eu tinha para te dar, que tu coloques aqui, primeiro, que tu subscrevas o canal, se para ti esta informação foi importante, que coloques um gosto, que partilhes com alguém para qual esta informação talvez seja interessante e importante. Já falaste lá com a tua colega de trabalho, se o pão é saudável, se não é saudável, mostra-lhe este vídeo. Porque eu acho que é tão importante as pessoas terem acesso à informação de ok, mas não é só dizer não, o pão é saudável, o pão é saudável, e depois comparam este com este e as calorias deste com este. Mas o nosso organismo é muito mais do que matemática. O nosso organismo é fisiologia. E o que é que nós. Qual é que vai ser a consequência de quando nós consumimos aquele produto alimentar, aquele alimento, aquele cereal, que tem aquele. Que tem glúten, tem aquele amido, o que é que isso vai fazer no nosso organismo? Não são só as calorias que são importantes. Então, eu quero que tu coloques, para além de um gosto, de subscrever o canal e partilhes com alguém, quero que também tu coloques aqui em baixo, primeiro se tiveres dúvidas, e segundo, nos comentários, e segundo também, que coloques aqui qual é que é o alimento que tu queres que eu analise, eventualmente, nos próximos episódios de saudável ou não saudável, para tu perceberes se esse alimento é saudável ou não é saudável. Um beijinho, até ao próximo episódio e espero que cuides até lá da tua saúde.